você que está falando errado, endireita a fala, porque é hora de fala direito. Hoje a gente recebe o advogado Ramon Carvalho para tirar as suas dúvidas, né, na área jurídica. É o nosso quadro Fala Direito. Fala Direito. Fala Direito. Oferecimento Multifilme Equipadora. Acessórios para o seu carro é aqui na Multifilme. Bancada de couro por R$ 949. Avenida Beira Rio, fone 3244-1936. Ao meio-dia e 42 minutos, boa tarde, doutor Ramon. Muito boa tarde, Vitor. Muito boa tarde, telespectador. Como sempre, um privilégio estar aqui. E a gente fica muito feliz por poder tirar as dúvidas do povo na área jurídica, né? Você pode mandar as suas dúvidas pelo 99395-7555, que a gente pergunta a ele aqui na hora e ele lhe ajuda, certo? Ó, fazer o seguinte, tem uma pergunta na área trabalhista. É o seguinte, o empregado deixa de ir ao trabalho, some, desaparece, certo? Como é que a empresa faz para pagar as verbas desse trabalhador? Olha, Vitor, sempre é muito complicado fazer isso, porque a relação trabalhista tem que se ter sempre muito cuidado. Nesse caso específico, a empresa, o que é recomendável é mandar uma carta AR para o endereço da pessoa com registro, para que você possa comunicar a ela de que ela está faltando o trabalho, para que você possa ter registro na empresa de que houve efetivo abandono de trabalho. Então, como é que você consegue comprovar isso? Abandono do emprego é justa causa, né? É justa causa. Só que mais do que isso, né? Você tem que comprovar que de fato houve esse abandono de trabalho. Então, você consegue comprovar isso através de mensagens do WhatsApp que você mandou para a pessoa. Se tiver o visualizadozinho lá, o tiquezinho azul do WhatsApp, você já consegue comprovar daquela forma. Manda uma carta AR, manda de qualquer forma. Eu recebi muita dúvida em relação à pandemia. A AR é aquela com aviso de recebimento que a pessoa é obrigada a assinar um protocolo do que recebeu, né? Perfeito. Só que da mesma forma também o WhatsApp também dá esse protocolo, né? Quando você tem o tiquezinho azul, você consegue comprovar que foi visualizado. Entendi. E tudo. Porque muita gente perguntava, Ramon, acabou a pandemia. É a empresa que tem que me chamar ou eu tenho que ir? Os dois. Tanto você tem que procurar a empresa para saber como é que vai funcionar a relação de trabalho quando retorna, tanto a empresa tem que lhe procurar também para trabalhar. Mas não acontecendo isso, por parte do empregador, o dono da empresa, o correto é se documentar. Então manda uma mensagem de WhatsApp, grava a ligação, avisa que está gravando para que seja uma prova legal. E, se possível, manda uma carta pelo correio com aviso de recebimento para que você possa, de fato, com aquilo, enviar para a contabilidade e pedir o encerramento da relação de trabalho por justa causa, obviamente. Tem uma pergunta chegando em áudio agora. Vamos lá, solta aí. Eu trabalho em bar, eu não recebo hora extra, trabalho durante 7 dias na semana, direito só uma folga. O que eu posso fazer? E aí, doutor? Olha, nesse caso específico, você tem que, de fato, procurar ou o Ministério Público do Trabalho, formalizar uma denúncia contra o teu empregador, para que você consiga, de fato, averiguar o que está acontecendo, mas, via de regra, você pode se dirigir ao proprietário, ao gestor da empresa e pedir que essas horas extras sejam computadas no seu contra-cheque mensal. Lembrando que isso não é uma obrigação sua, isso é um direito seu. Então, a empresa tem que fazer isso, tem que procurar isso de forma mais rápida e célere possível. Todo mês que você está passando, você está perdendo de receber, e isso também contabiliza para fins de contribuição social, de seguro-desemprego, de tudo. Então, não é uma coisa boba. É, de fato, um direito seu assegurado pela CLT e você tem que procurar seus direitos. Então, não conseguindo, procura o Ministério Público do Trabalho ou procura um advogado e formaliza uma ação judicial trabalhista contra a empresa. Certo. Vamos fazer o seguinte, tem um chegando aqui no WhatsApp, do 99395-7555. Vitor, eu tenho um carro financiado e atrasei uma parcela. O banco me ligou cobrando e eu concordei pagar. Eles me mandaram um boleto, eu fiz o pagamento e, por fim das contas, terminei sendo enganado. Foi fraude. O banco tem que me devolver o dinheiro? Tem que me devolver o dinheiro? Essa é a pergunta dele. Olha, nesse caso específico, a Justiça tem entendido que sim, tem que devolver o dinheiro, porque você não tem como prever quem está ligando. Se de fato alguém está ligando para cobrar uma parcela em atraso, é porque há uma presunção de que houve uma quebra do sigilo daquela negociação. Porque como é que essa pessoa que lhe fraudou tomou conhecimento que você estava em débito? Então, há um dever de vigilância com os dados, com as informações de quem faz financiamento no banco. Então, via de regra, se você recebeu uma ligação, recebeu uma cobrança, um boleto bancário e efetuou o pagamento, se configura boa-fé na negociação. Então, se houve prejuízo por fraude, há o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça da Paraíba de que ele tem que ser restituído, uma vez que haveria também o dever de zelar pelos seus dados da financeira. Então, nesse caso específico, caso o banco envie para o banco o comprovante de pagamento, o boleto bancário, e o banco tem que procurar meios mais hábeis, mais consistentes de fazer essas cobranças sem haver fraude. Mas isso, de fato, é uma responsabilidade que recai sobre o banco.
Até porque quem ligou sabia seu nome, sabia seu CPF, sabia quantas parcelas você tinha de débito. Então, assim, nesse caso específico, o banco vai responder por culpa, nesse caso, negligência. Agora, o senhor falou em boa-fé da empresa. Por exemplo, Boa-fé do pagador, no caso, né? Isso, chegou agora da nossa produção uma pergunta aqui, uma dúvida até muito pertinente. Você vai olhar aqueles aplicativos, o iFood, por exemplo. Daí você vai pedir uma comida. Tem restaurante que cobra pela embalagem. É certo isso? Isso pode ser considerado venda casada? Isso pode ser considerado venda casada, sim. Você não é obrigado a pagar pela embalagem. Isso tem que ser, na verdade, incutido no preço do produto. Porque do jeito que você chega num restaurante pra comer, só falta eles cobrarem um prato agora. E eles cobram não só pela embalagem. Por exemplo, comida japonesa você paga, né, pelo palitinho, pelo hashi, paga pelo molho, paga pelo outro molho, paga pela embalagem, paga para entregar. Então, nesse caso específico, isso é sim uma irregularidade, é uma violação ao direito do consumidor, porque você tem um prato, por exemplo, que custa R$25, mas você não consegue, por exemplo, fazer o pedido, e eu falo por experiência própria. Você aí não R$2 de embalagem, mais R$8 de taxa de entrega, você paga 40 conto. Mais serviço, né? Porque paga mais R$2,99 de serviço pro iFood, quando você pede. Então, nesse caso, é considerado venda casada, melhor sim. você ir buscar. Melhor você ir buscar. Mas, assim, nesse caso específico, você pode, das duas formas, você pode formalizar uma denúncia de bicicleta no PROCON estadual, pedindo que seja... R$5, quem é que vai? Ninguém, né? Assim, eu costumo pedir, apesar de ser uma coisa extremamente errada, eu costumo pedir pela comodidade de receber no conforto do lar, né? Mas é uma irregularidade, é a venda casada sim, até porque você não tem a opção, por exemplo, de pedir pelo menos a embalagem, deveria estar, de fato, inclusa no valor. Eu não digo os molhos, de fato, você tem a escolha de optar por eles ou não. Mas a embalagem não deveria ser cobrado, é uma irregularidade e você pode sim formalizar uma denúncia no PROCON estadual, para fins de solução, né? Ei, vou dizer uma coisa, também é uma pobreza da mulher, se você cobrar pela embalagem, pelo amor de Deus, até feio pro estabelecimento. Embalagem, pelo amor de Deus. Existe essa mesma dúvida, né, Vitor, em relação às sacolas. Restaurante grande. As sacolas de restaurante dos supermercados hoje também são pagas, né? Também umas porcaria. Você bota 2 água mineral, cai. Pronto. Nesse caso específico, as sacolas assim, existe uma permissão de que as sacolas de supermercado funcionem, porque existe aquela tentativa de fazer a sacola sustentável, que também é muito cara, quase R$40, aquela sacola que você compra e fica reutilizando. Agora, eles também não podem cobrar pelas sacolas plásticas que você embala os produtos do supermercado. É venda casada também. É bronca, viu? Ó, boa tarde. Não quero me identificar, então não bota na tela não pra gente não ver o número, né? Mas então eu vou só ler aqui que tá chegando pelo WhatsApp. Tira da tela, mas não tá aparecendo o número da pessoa não, então pode deixar, né? Mas tô trabalhando 10 horas seguidas e já conversei com o meu supervisor, mas ele falou que se quiser, saia. Mas que não pode fazer nada. O que devo fazer? Só são 3 folgas no mês. Olha, da mesma forma, você tem que tirar 4 folgas no mês, uma para cada semana. Tem que ser, dependendo do seu ramo, o domingo. Se for bares e restaurantes ou hotelaria, o domingo pode ser trabalhado ou no regime de shopping centers. Mas o correto nesse caso é você, de fato, notificar a empresa de que você, de forma formal, já que ele está pedindo para você sair, você pode, de fato, pedir na Justiça do Trabalho a rescisão indireta. Ou seja, a empresa está violando seus direitos e por conta disso você está pedindo que você seja demitido como se tivesse sido demitido sem justa causa. Mas nesse caso particular, o que você deve fazer é notificar por escrito de que você está trabalhando em regime superior ao regulamentado na CLT, que são apenas de 8 horas diárias, com intervalo de no mínimo 1 hora de almoço, e dizer que há uma irregularidade. Com essa negativa, você pode ir para a Justiça do Trabalho, pedir a rescisão indireta e sair dessa empresa. Tenho cargo de liderança e a empresa não me paga nem domingo nem feriado. Diz que eu já recebo por isso, está correto? Está correto. Infelizmente, quem tem cargo de gerência ou de gestão nem recebe por hora extra, nem recebe por trabalhos realizados em finais de semana, feriados ou coisas desse tipo. É um benefício, há o benefício de receber mais, mas também não há a exigência de ponto de horas para você, o que é uma pena para quem é gerente. Boa tarde, trabalho na área de limpeza há 3 anos, mas tive uma lesão na coluna devido ao serviço. A empresa pode me demitir? O que é que eu faço? Não, a empresa não pode demitir. Agora, você tem que estar munida de um atestado, de um laudo médico dizendo que você está com problema e aí você vai se encostar enquanto você resolve esse problema pelo INSS. Agora, se você estiver apenas com essa dor e não tiver tomado providência nenhuma, a empresa também não tem obrigação de fazer absolutamente nada. Então, qual é o correto aí? Procura um hospital, verifica se você de fato, qual o problema que você tem, apresenta o CID, cria um atestado e vai para a estabilidade da doença. Até porque ela pode ser muito bem ocupacional. Então procura um médico e notifica a empresa de que você está com problema de saúde. Vamos lá, tem gente mandando áudio aqui. Gente, se você mandar áudio pra gente, então diga assim, pergunta pro doutor, porque aí eu vou saber, pro advogado, porque aí eu vou saber se eu posso botar esse áudio ou não, porque essa não é hora de pedir alô, né? Ó, um amigo meu que trabalhava no DENIT faleceu. E a empresa, logo depois de saber do ocorrido, pediu a carteira dele para dar baixa por justa causa.
Isso pode? Não, veja bem. A morte é sim um fator extintor da relação de trabalho. Mas ela não vai se enquadrar na justa causa, até porque não foi dado causa. De fato, ele parou de trabalhar em razão do falecimento. Mas nesse caso específico, é expedido normalmente a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, todos os direitos trabalhistas assegurados aos herdeiros. Aí o que é que acontece? Os herdeiros têm que notificar a empresa quem vai estar presente no formal de partilha, para que possa receber os haveres devidos a ele pela empresa. Mas justa causa jamais, até porque a morte não está entre os fatores elencados para a justa causa. Pelo contrário, é um fator da vida, um fator muito normal, mas que não pode ser fator que prejudique essa relação, até porque isso é um absurdo, para falar a verdade. Dá tempo de mais duas agora. Vamos para essa aqui. Me tira uma dúvida. É uma causa trabalhista, certo? E é para doméstico. Minha mãe trabalha já faz mais de 30 anos em uma casa. Infelizmente, eu fui no INSS e não contribuíram nada. Para onde ela deve procurar? Olha, duas coisas aí. A primeira é que empregado doméstico só foi regulamentado em 2015. Então, de fato, só vai haver, de fato, a obrigatoriedade de contribuir com a Previdência Pública depois de 2015 para cá. No caso, tem 5 anos aí só de contribuição que é devido. É errado? É imoral? Sim, mas é de fato que a legislação demorou muito para acontecer. A determinação foi de 60 e pouco. 1960 e pouco, mas só foi votado lei complementar para regulamentar o E-Social, como existe hoje, do empregado doméstico em 2015. Então, os últimos 5 anos têm que ser contribuídos e são devidos sim. Ela pode procurar o patrão dela e exigir, e não acontecendo isso de forma voluntária, a Justiça do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho. Lembrando que ela, com esses 5 anos, não vai conseguir aposentar por tempo de contribuição, mas já vai ser, pelo menos, assegurado do INSS, já vai ter uma série de benefícios que ela não teria. Então, procura sim seus direitos. Mais uma doméstica. Ela quer saber o seguinte: boa tarde, trabalho em casa de família. Eu tenho direito a 13º? Tem sim. Desde 2015 foi regulamentado o INSS e em 2018 foi determinado todo o resto da regulamentação para empregado doméstico e hoje em dia funciona como uma relação de trabalho normal. A única diferença é que o 13º do empregado doméstico, ele é pago de forma mensal através do E-Social. O patrão, quando ele faz o pagamento do E-Social do empregado doméstico mensalmente, ali já vai incluir uma série de coisas, inclusive o INSS, o FGTS, o 10º, e a única coisa que o patrão vai pagar de fato, efetivo para ela, são as férias, né? Que tem que ser pago em valor, em real, em dinheiro, em pecúnia. Mas o 13º, ele está incluso no E-Social, mas não é pago pelo patrão. Muitas vezes não é porque você não está recebendo diretamente do patrão que você não vai receber. A única diferença é que quando você pedir para sair, esse valor já foi depositado previamente e de forma mensal na tua conta do E-Social. Então fica tranquilo que você não vai receber em dinheiro, mas você vai receber quando você for demitida. Doutor, tem muita pergunta chegando aqui, mas eu acho que já passou, né? Foram 12 minutos do quadro. Mas o negócio tá bom aqui, a gente consegue tirar muita dúvida. Mas, gente, eu vou fazer o seguinte, não garanto, mas eu vou tentar passar alguns para ele. Então, semana que vem, a gente volta a falar nessa, porque se eu fosse marcar pela internet, tá meio ruim, você ouviu? Da outra vez. Eu vou ajustar para ficar bonitinho. Né? Para o pessoal poder ter um serviço muito melhor. Mas aí, quarta-feira que vem, ele tá aqui de novo e você pode mandar sua pergunta novamente, que a gente faz para ele aqui no Fala Direito. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Vitor, pela oportunidade. E, pessoal de casa, muito obrigado pela participação. Tem sido muito importante.